Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estudaremos a nossa segunda parte da aula referente prisão em flagrante, tá? Na primeira parte, vamos fazer aquela nossa velha e costumeira revisão. Falamos da prisão em flagrante na primeira parte. O que é este procedimento, melhor, esta espécie de cerceamento de liberdade, espécie de prisão provisória? Tá, vamos fazer aquela nossa revisão? Senhores, a prisão em flagrante, ela é aquela medida coercitiva que independe de ordem judicial, que ocorre quando o sujeito é surpreendido em situação de flagrante delito. Quais são essas situações? Para você de prova, para você do AB, vai questionar de você quais as situações que originam, ou que possibilitam, ou que autorizam a prisão em flagrante. Situações descritas no artigo 302 do Código de Processo Penal, quais sejam, quando o indivíduo estiver praticando a infração penal, quando acabar de praticar, quando for perseguido logo após a prática do fato em situação de presunção de flagrância, ou quando for encontrado com objetos, armas, papéis, que façam presumir ser ele o autor do fato. Muito bem. Temos a figura, diante desse artigo 302 do CPP, o que se denominou de espécies de flagrante. São as figuras da prisão em flagrante. Flagrante próprio, impróprio, presumido. Tá? O flagrante próprio é aquele das duas primeiras partes, ou seja, o sujeito é capturado quando estiver praticando a infração ou quando acabar de praticar. Impróprio é quando o indivíduo é perseguido logo após a prática. E presumido é quando for encontrado com objetos, armas, instrumentos ou papéis que façam presumir ser ele o autor do fato. Muito bem, senhores, muito bem. O flagrante esperado é aquele em que a polícia, né, já é outra espécie de flagrante, é aquele em que a polícia, após ter ciência da prática de determinado delito em determinado local, por exemplo, alguém vai passar com droga na rua tal, no entroncamento tal, desloca-se para lá, monta a equipe e espera o melhor momento para prender o sujeito. Esse flagrante é válido, ele é o esperado. O preparado é aquele em que a polícia ou o responsável pela prisão prepara o flagrante no sentido de incutir na cabeça do indivíduo, aconselhá-lo ou provocá-lo a praticar um ato e, em seguida, efetua a prisão do agente. Isto é, a polícia preparou, o responsável pela prisão preparou, súmula 145 do Supremo, diz que este flagrante é inválido. O flagrante forjado é aquele que a polícia coloca droga no porta-malas, no bolso, na casa do indivíduo, porque ela ela forja a materialidade, construindo a materialidade de determinado ilícito. Este flagrante é inválido da abuso de autoridade. O retardado, postergado, diferido ou ação controlada é aquele em que uma lei autoriza a atuação policial para momento posterior ao ato, lei que define os crimes organizados, crime organizado e a lei de drogas, que nós falamos. Muito bem. Tá? Hoje nós falaremos, falamos também naquela nossa primeira parte, do sujeito da prisão. Cuidado, nós temos sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele que efetua a prisão, o sujeito passivo é aquele que sofre a prisão. Sujeito ativo, duas categorias, sujeito ativo obrigatório ou compulsório, são os policiais, né? Incluindo aqui as autoridades policiais e seus agentes, por exemplo, investigador de polícia, escrivão, polícia militar, né? Ou, do outro lado, temos o sujeito ativo facultativo, qualquer do povo não está obrigado a prender, mas pode prender, tá certo? E o sujeito passivo, quem sofre a prisão, qualquer pessoa, exceto aquelas autoridades que tenham restrições, tais como o presidente, diplomata, não poderão ser presos em flagrante, né? Parlamentares federais, ou seja, deputados e senadores, somente em crime inafiançável. Membros do Poder Judiciário e Ministério Público, somente por crimes inafiançáveis. Muito bem, senhores. Agora vamos para a nossa segunda parte, que é o procedimento da prisão em flagrante. Isso para você entender esta segunda parte, que nós denominamos de procedimento do flagrante, extremamente importante para a prova da OAB e concurso público. Tá certo? Por quê? Porque numa primeira parte,
do ato denominado prisão em flagrante, existe aquela situação em que o policial, ou você que está me assistindo, qualquer do povo, prende alguém e leva até a autoridade policial. Esta primeira parte é chamada captura, né? Muito bem. Entregando o sujeito preso à autoridade policial, surge aí uma segunda parte do ato prisão em flagrante, que seria o registro da prisão. Então, quando se fala em procedimento da prisão em flagrante, para você entender o que é, seria o registro do ato de cerceamento de defesa, oficializar aquele ato, porque veja bem, você é policial, está passando no bar, vê uma briga e o sujeito atirando no outro, você prende. Você até agora não tem documento nenhum. Cadê a nota de culpa? Cadê a comunicação ao juiz? Cadê a comunicação à defensoria? Não tem, porque estas providências é objeto da segunda parte, tá? Caracterizam a segunda parte da prisão em flagrante, que é isso que nós vamos estudar. Então, o procedimento da prisão em flagrante está relacionado com o seu registro, com a sua formalidade. Dentre os procedimentos da prisão em flagrante, tem vários, a começar por comunicação imediata ao juiz competente, Ministério Público e família do preso ou pessoa indicada por ele. O que é isso, professor? O sujeito é preso, é entregue na delegacia, o delegado de polícia, né, vai comunicar às seguintes pessoas. Comunica-se ao juiz, comunica-se ao Ministério Público e comunica-se à família do preso. Informa. Esta comunicação, ela é uma comunicação imediata. O que é isso? Cuidado, esta comunicação não é em 24 horas, a comunicação é imediata, tá? Significa dizer que é como se fosse assim, alguém foi preso, foi apresentado na delegacia, o delegado pegasse o telefone e ligasse para juiz, Ministério Público e a família do preso. Exatamente, isto é uma comunicação imediata. Claro que isto não ocorre na prática essa comunicação se torna em 24 horas. Para a prova, senhores, a comunicação ao juiz, ao Ministério Público e à família do preso, ou se o preso não quer ou não quiser indicar, que comunique à família, se o preso quiser indicar determinada pessoa, esta pessoa será informada imediatamente, não é em 24 horas. Muito cuidado com isso. Esta comunicação é a comunicação imediata, ok? Quando falarmos a 24 horas, eu volto nesse assunto para você diferenciar bem. Tá? A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 62, é que disciplina, é que determina a obrigatoriedade para comunicar imediatamente. Não só a CF, quanto o CPP também. Diz o referido dispositivo. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Vejam os senhores que aqui no dispositivo constitucional não entrou o Ministério Público. Entrou tão somente o juiz competente e a família do preso. Isto é importante por quê, pessoal? Porque, de acordo com a pergunta, é a resposta. Se perguntar para você, nos termos da Constituição Federal, a prisão de qualquer pessoa será comunicada imediatamente, letra A, ao juiz, ao Ministério Público e à família? Não. A Constituição Federal não fez referência ao Ministério Público, fez referência ao juiz e à família do preso ou pessoa indicada por ele. Tá certo? Quem fez referência ao Ministério Público é o Código de Processo Penal, através da Lei 12.403 de 2011. Tá certo? Ou 2012, salvo o melhor juízo, 2011. 306 diz o seguinte, do CPP, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O Código de Processo Penal
é que incluiu o Ministério Público como uma instituição que deverá receber a comunicação imediata. A Constituição Federal não faz referência ao Ministério Público. O Código de Processo Penal faz referência ao Ministério Público. Muito bem, professor. Como é que eu vou responder? De acordo com o que te perguntar. Se perguntar, a prisão de qualquer pessoa será comunicada imediatamente ao... Vejam, senhores, que o examinador não falou de acordo com a Constituição Federal ou a CF. Ora, aí você, a prisão de qualquer pessoa será comunicada imediatamente ao... Inclui os três. Juiz, Ministério Público e a família. Agora vem a pergunta, nos termos da Constituição Federal, aí só vai incluir o juiz e a família, tá certo? Esta comunicação imediata, se no exercício, na questão, colocar para você que a comunicação será em 24 horas, falso. A comunicação de qualquer pessoa será feita ao juiz, ao Ministério Público e à família em, letra A, até 24 horas, letra B, até 72 horas, letra C, imediatamente. Imediatamente. A comunicação é imediata. Tanto a Constituição Federal fala imediatamente, quanto o Código de Processo Penal, imediatamente. Tá certo? Que é diferente de 24 horas, tá certo? Outro procedimento da prisão em flagrante, né, é informar ao preso os nomes, né, dos responsáveis pela prisão ou interrogatório. Muito bem, senhores. Ele tem direito de saber quem prendeu e quem interrogou. Por quê? Porque isto está lá no artigo 5º, inciso 64 da CF. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. É uma formalidade que a própria Constituição Federal coloca durante a lavratura, durante o procedimento do flagrante, ok? Outro item, outro procedimento, outro detalhe do registro deste ato de cerceamento de defesa. Informar ao preso sobre seus direitos constitucionais. Direito ao silêncio, direito à assistência familiar e advogado, tá certo? Informa ao preso que ele tem direito a isso. Agora, muito cuidado. Cuidado com o advogado, senhor. Sabe por quê? Você está dizendo que o flagrante que não for acompanhado por advogado é ilegal? Não. Mas você está dizendo que o preso tem direito, que o delegado tem que informar isso para o preso. Sim, o delegado vai dizer, preso, você tem direito de ser acompanhado por um advogado. Agora, veja bem os senhores, se ele constituir, se ele quiser contratar, o Estado não está obrigado a fornecer um advogado para o preso naquele momento, porque não é ainda o momento do contraditório da ampla defesa. Lembra que aqui no auto de prisão em flagrante, ou na lavratura do flagrante, não tem contraditório e ampla defesa, porque nós estamos ali no nascedouro do inquérito policial. Agora, se o preso quiser constituir advogado, não pode ser obstado, não pode ser impedido, não pode ser cerceado desse direito de constituir advogado, tá certo? Muito bem. Também assistência da família. A família quer levar uma comida para o preso. Lá na delegacia pode? Pode, tá ok? Isso está disciplinado exatamente no artigo 5º, inciso 63 da CF, no seguinte sentido. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, direito ao silêncio, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Assegurada não significa garantida. Não significa que, se o preso não tiver advogado, o Estado vai arrumar um defensor público ou indicar um dativo para ele, negativo. Esta assegurada significa que, se ele quiser constituir, é um direito dele. Tá? Em seguida, o próximo ato a ser observado nesse registro da prisão em flagrante está ligado com a oitiva das pessoas envolvidas no flagrante. Ouvir o condutor. O delegado de polícia, durante o flagrante, lá na delegacia,
A primeira pessoa a ser interrogada, a ser ouvida, a primeira é o condutor. Quem é o condutor? O condutor é aquela pessoa que levou o preso e entregou na delegacia. Você que está me assistindo, você é delegado, eu sou um policial militar. Eu prendi um sujeito num bar. Eu vou levar esse sujeito e vou apresentar para você, delegado. Eu que estou apresentando esse sujeito para você, eu recebo o nome de condutor. Eu estou conduzindo alguém. Eu serei, o delegado vai ouvir-me. Primeiro, o delegado vai colher as minhas declarações. Marciano, o que aconteceu lá? Delegado, eu estava passando, vi um cara sacar a arma, deu um tiro no outro e eu prendi ele em flagrante. O delegado vai colher isso a termo. Está ouvindo o condutor. Ouviu o condutor assina e está liberado. Cuidado, porque até certo tempo, o CPP dizia que ouvia o condutor, as testemunhas e o preso. E no final de tudo, todos assinavam. Não, agora é o seguinte, ouve-se o condutor, ele assina desde logo. Marciano, assina aqui, você está liberado. Entendeu? Cuidado. Onde está? Em seguida, né? Em seguida, vai ouvir as testemunhas. Testemunhas, aqui está no plural, significa que é mais de uma, 2, 3, o CPP não coloca quantas. Mas se ele colocou ouvir as testemunhas, subentende que são aquelas pessoas que presenciaram a prisão, presenciaram no momento em que eu prendi o sujeito lá no bar, tá certo? Se o CPP coloca no plural, tem que ser então no mínimo 2 testemunhas. Ele não coloca quantidade, mas presume que seja no mínimo. Daí cuidado com aquelas questões assim, ó. A prisão em flagrante, para ser válida, precisa ter no mínimo 3 testemunhas. Quem falou? O CPP coloca no plural. Então, 2 testemunhas no mínimo. Muito bem. Agora vem os detalhes. E se tiver só uma testemunha, por exemplo, só estava, você que está me ouvindo, você está passando, e vê um sujeito quebrando o vidro do carro, furtando um objeto. Você dá voz de prisão para ele. Só está você e a sua namorada. A sua namorada vai ser a testemunha. E o que estava quebrando o vidro, evidentemente, é o preso. E você é o condutor. Então não dê o plural, testemunhas, porque só tem uma, que é a sua namorada. O flagrante estará inválido? Não. Diz o CPP que quando só existir uma testemunha, você, condutor, vai servir também de testemunha. Então, a sua namorada e mais você, 2 então. Tá certo? Você terá 2 papéis, um de condutor e outro de testemunha. Muito cuidado, porque às vezes questiona você numa prova, qual a providência da autoridade policial quando existir apenas uma testemunha? Deverá ouvir o condutor também como testemunha, ou então o condutor servirá também como testemunha, terá 2 papéis. Geralmente a prova coloca, o flagrante será inválido quando ausente 2 testemunhas. Não. Se tiver uma testemunha só, o condutor também figurará como testemunha, tá? Não há testemunha. Ora, uma coisa você está passando com sua namorada e dá voz de prisão. A sua namorada será testemunha. Você está passando sozinho, vê o cara quebrando um vidro, furtando um objeto, você dá voz de prisão para ele. Cadê a testemunha? Não tem, delegado. Você chega com esse preso na delegacia, delegado, eu dei voz de prisão a este indivíduo, porque ele estava quebrando o vidro do carro, e quebrou o vidro do carro e estava furtando um objeto. O delegado vai perguntar para você, sim, cadê as testemunhas? Não tem, delegado. Nenhuma. Então, você está sem testemunha. Neste caso, qual a providência durante o registro? O delegado deverá pegar 2 pessoas, deverá chamar 2 pessoas para atestarem a entrega do preso a ele. 2 pessoas, então, atestarão a entrega do preso ao delegado. Opa, então cuidado. Quando não existir testemunha, no caso de prisão em flagrante, vírgula, inexistindo testemunha,
vírgula, deverá a autoridade, 2 pontos, letra A, soltar o indivíduo, letra B, lavrar termo circunstanciado, letra C, letra D, tarará, piriri, pegar, ou seja, convidar 2 pessoas para que sirvam de testemunha da entrega do preso. Estas testemunhas de entrega são chamadas de testemunhas fedatárias ou testemunhas instrumentárias, ok? Muito bem. Em seguida, depois que ouviu o condutor, depois que ouvir as testemunhas com aqueles 2 detalhes, de uma testemunha ou ausência de testemunha, passa-se a ouvir o preso. O preso, então, senhores, ele é o último, porque primeiro é o condutor. Segundo, a ser ouvida as testemunhas. E terceiro, o preso. O preso, ele é o último, ele é o oitivado, ele é ouvido no fim de tudo. Quando fala no fim de tudo, depois que ouviu o condutor, depois que ouviu as testemunhas, aí vai ouvir o preso. Cuidado na prova, porque se inverter a ordem, ouvir o preso primeiro do que o condutor, ou primeiro do que as testemunhas, aí há uma inversão da ordem e há uma ilegalidade, tá certo? Durante a oitiva do preso, ele não está obrigado a manifestar, ele não está obrigado a responder as perguntas, mesmo porque já lhe foi advertido que ele tem direito ao silêncio, tá? Aí, senhores, tudo isto, oitiva do condutor, oitiva das testemunhas e oitiva do preso, está no artigo, ou estão no artigo 304 do CPP. Apresentado o preso à autoridade competente, à autoridade policial, ouvirá esta o condutor, primeiro, e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, a segunda a ser ouvida. Em seguida, procederá a oitiva das testemunhas, no plural, no mínimo 2, que o acompanharem e ao interrogatório do acusado, terceiro, então, sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. Senhores, o que quer dizer isso aqui? Vamos lá. Ouve-se o condutor e assina desde logo. Olha só a pegadinha na prova. Apresentado o preso, a autoridade ouvirá o condutor, em seguida as testemunhas e depois o preso, vírgula, colhendo-se ao final a assinatura de todos. Falso, porque desde logo significa, condutor, você foi ouvido, assina, está liberado. E isso aqui, ó, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas. Isto torna incompatível afirmar colhendo-se ao final de tudo. Colhendo-se ao final de cada oitiva. Ouviu a testemunha, ela assina. E o preso, no final, assina também. Tá certo? Isto, antigamente, era da seguinte forma. Primeiro ouvia o condutor, ele não assinava. Depois chamava as testemunhas, o delegado ouvia as testemunhas, elas não assinavam. E depois ouvia o preso. Aí chamava todo mundo, agora vem todo mundo aqui, assina aqui. Hoje não é assim. Hoje o condutor é ouvido, assina, vai embora para sua casa, vai embora para a rua, não interessa, né? Depois ouve-se as testemunhas, testemunha assina, está liberado, e depois ouve-se o preso assina. Não é ao final de tudo, é ao final de cada oitiva. Tá certo? Muito bem. Cuidado com a inversão. Primeiro condutor, depois testemunhas e depois preso. Em seguida, olha só, já ouviu o condutor, já ouviu as testemunhas, já ouviu o preso, o delegado vai dar nota de culpa ao preso. O que é nota de culpa? É um documento, senhores, que informa o motivo da prisão, e neste documento também já vem o nome das testemunhas. Por exemplo, nesta data, Marciano Xavier foi preso pela prática do crime descrito no artigo tal, pela suposta prática do crime descrito no artigo tal.
Constam como testemunhas João e Maria. Este documento, ele cientifica ao preso as razões da sua prisão, tá? E também indica a ele quais as testemunhas. Negativa do preso em assinar o auto de prisão. E se o preso não assinar o auto de prisão, o que acontece com ele? Olha aqui o parágrafo 3º. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença desta. Por exemplo, o delegado fala, assina aqui o auto de prisão, ou até mesmo, dá recibo a nota de culpa. Não vou assinar, não tem problema, o delegado vai chamar, José, Maria, vem cá. Pessoal que está ali esperando para fazer BO, os policiais de plantão, não interessa. Chama aí, ó, você vai assinar aqui, tá? Eu vou ler o auto de prisão e você vai assinar aqui, atestando que você ouviu a leitura. Ou porque o marciano não sabe ler, ou ele não quer assinar por qualquer motivo, tá certo? Se recusa a assinar. Então, cuidado, hein? Dizer que é o seguinte, que a ausência da assinatura do acusado no auto de prisão em flagrante torna-o nulo, não o torna nulo, porque 2 pessoas assinarão por ele. Muito bem. Encaminhamento do auto. Olha só, depois que ouviu o condutor, depois que ouviu as testemunhas, depois que ouviu o preso, agora sim vai encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juiz, tá? Ao juiz competente e também à Defensoria Pública. Aqui sai fora o Ministério Público e aqui sai fora a família do preso ou pessoa indicada por ele. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, cuidado, encaminhar é diferente de comunicar, tá certo? A comunicação, que eu falei logo no início do procedimento, ela é uma comunicação obrigatória, imediata, para quem? Juiz, Ministério Público e família. Juiz, Ministério Público e família ou pessoa indicada pelo preso. Isto é a comunicação. Agora, o encaminhamento da documentação, o encaminhamento do auto com a documentação, é somente para o juiz e para a Defensoria Pública. Muito cuidado. E qual a diferença, professor, entre a comunicação e o encaminhamento? Simples. Para você gravar, macete. A comunicação, ó, comunicar. Comunicar quem? 3, ó. Comunicar. Comunicar, assim, ó. Comunicar juiz, Ministério Público e família. Encaminhar o auto de prisão e a documentação somente para o juiz e para a Defensoria Pública. Agora, cuidado, só vai encaminhar para a Defensoria Pública quando o preso não informar o nome do advogado, tá certo? O preso não informou o nome do seu advogado. Aí o CPP determina que deverá encaminhar uma cópia do auto de prisão em flagrante para a Defensoria Pública. Para quê, professor? Para a Defensoria Pública pedir a liberdade provisória do preso. Porque senão ficaria o seguinte, senhores. Não tem dinheiro, não contratou advogado, vai mofar na cadeia. O outro tem dinheiro, contratou advogado, no outro dia está na rua. O CPP veio e falou, não, para aí. Ó. Quando o indivíduo não informar o nome do seu advogado, além de encaminhar o auto de prisão ao juiz, deverá também encaminhar uma cópia para a Defensoria Pública. Cuidado, não entra aqui Ministério Público e não entra aqui a família do preso, tá certo? Muito bem. Qual é o prazo para encaminhamento ao juiz e à Defensoria Pública? 24 horas, até 24 horas a partir da prisão. Ah, professor, enquanto que a comunicação é imediata, por isso que eu falei que eu ia fazer um link na questão dos 24 horas. O encaminhamento pode ser feito em até 24 horas, isto é o prazo
né? Você que está me assistindo, você é autoridade policial e eu sou policial militar. Eu chego com o preso, entrego para você. Você vai perguntar para mim, que hora que você prendeu esse sujeito? 6 da manhã. Você tem até 6 da manhã do outro dia para encaminhar ao juiz o auto de prisão em flagrante. Você tem até 6 horas da manhã do outro dia para encaminhar uma cópia para a Defensoria Pública. Mas você não tem 24 horas para comunicar, porque a comunicação é imediata. Olha a diferença de tempo. Por isso que surge pegadinha. Será comunicado em até 24 horas, será comunicado imediatamente. E será encaminhado com o auto de prisão em 24 horas. Tá certo? Professor, isso tem até uma razão, tem uma lógica. Sabe por quê? Quando você, professor, condutor, policial militar, condutor, chegou até a mim, que sou delegado, não tinha documento nenhum para eu encaminhar para o juiz. Por isso que eu peguei o telefone e comuniquei. Muito bem, parabéns para você. Agora já tem. Por quê? Você tem todo um período para ouvir as testemunhas, para ouvir o condutor, para ouvir as testemunhas, para ouvir o preso, para dar nota de culpa, porque o prazo da nota de culpa também é 24 horas. O prazo da nota de culpa também é 24 horas, tá certo? Então você tem um período para reunir uma documentação. E reunindo a documentação, você não informa, você encaminha. Encaminha o quê? A documentação, num prazo de 24 horas. Lembrando, senhores, que a nota de culpa também, cuidado, o prazo é até 24 horas a partir da prisão. Aquele documento que cientifica o preso das razões da prisão tem um prazo de 24 horas, tá certo? Parágrafo 1º diz o seguinte: em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz. Não é será comunicado, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso autuado, caso preso, não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. É como se dissesse assim, dissesse, né? E também será encaminhado cópia à Defensoria Pública no mesmo prazo, em qualquer hipótese, falso, desde que o preso não informe o nome do seu advogado. Agora, cuidado, pessoal. Vem uma pegadinha dizendo o seguinte, o encaminhamento de cópia do auto de prisão em flagrante à Defensoria Pública ocorrerá nos seguintes casos. Letra A. Se o advogado do autuado não acompanhar a lavratura do flagrante. Falso. Letra B. Se o advogado do autuado chegar no meio não acompanhar a oitiva do condutor. Falso. Senhores, às vezes o preso tem advogado. O advogado está viajando. O advogado não quis ir lá na prisão, mas ele tem. Então ele não precisa da Defensoria Pública. Porque para encaminhar a cópia do auto para a Defensoria Pública só tem uma razão de ser: o indivíduo que não tem advogado. Então, cuidado, não é se o advogado não comparecer, é se o preso não informar o nome. Entre comparecer e informar o nome, existe grande diferença. Delegado, eu tenho advogado. E cadê ele? Ele não vem. Amanhã ele deve procurar o senhor e nem vem procurar o senhor. Mas eu tenho advogado, está aí. Qual é o nome dele? João da Silva. Opa, ele informou o nome do advogado. Tá certo? O advogado só não compareceu na delegacia. Agora, você, delegado, vai perguntar para o preso: você tem advogado? Qual é o nome do seu advogado? Não, eu não tenho. Ah, você não tem? Não. Por isso não forneceu o nome. Já sabe que tem que encaminhar uma cópia para a Defensoria Pública. Ok, pessoal? Cuidado, tá certo? No prazo também de 24 horas. Parágrafo 2º, no mesmo prazo será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Então, senhores, a nota de culpa contém
Qual o conteúdo da nota de culpa? Já sabemos que a nota de culpa é um documento que vem escrito numa folha, nota de culpa. Neste documento vai indicar o motivo da prisão. Está sendo preso por quê? Pela prática do crime descrito no artigo 155. Nome do condutor, Marciano Xavier. Nome das testemunhas, Maria e Pedro. Tá certo? Muito bem. Esta nota de culpa será no mesmo prazo. Que prazo? Prazo de 24 horas a contar da prisão. Ou seja, o sujeito foi preso agora às 20 horas, o delegado tem até as 20 horas do dia seguinte para entregar a ele, o preso, a nota de culpa. Este documento contendo o nome do condutor, das testemunhas e o motivo da prisão. Muito bem, tá? Crime praticado na presença de autoridade. O que é isto, senhores? Às vezes, o crime foi praticado na presença do juiz. O que acontece quando um crime é praticado na presença da autoridade? Diz o artigo 307 do CPP. Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas, e remetido imediatamente ao juiz, a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto. O que é isso, senhores? Isso aqui é o seguinte, pessoal. Uma coisa é você passar num bar e ver um sujeito atirando no outro. Outra coisa é você que está me assistindo, você é um juiz e você chama o Marciano para ser testemunha num processo em que você é juiz, está presidindo uma audiência. Lá você verifica que o Marciano está praticando falso testemunho. Por quê? Porque eu jurei em falar a verdade e eu estou ocultando a verdade ou estou mentindo. Você é juiz. Ora, eu estou praticando um crime na sua presença. Você vai me dar a voz de prisão e você vai ficar responsável para lavrar o auto. É isso que quer dizer o 307. Tá certo? Porque o crime foi praticado na presença da autoridade ou contra esta, no exercício das suas funções. Aí, não é a autoridade policial delegada que vai lavrar o auto. Aí é você, juiz, que vai lavrar o auto de prisão em flagrante, tá? Inexistência de autoridade policial no local da prisão. Como é questionado isto aqui em prova? Como é bastante questionado isto em prova? Senhores, imagine você está me assistindo, você é um policial, e quando o sujeito deu o tiro no outro, você está preso, ele, como diz meu filhinho, vazou, correu, e você saiu em perseguição. Entrou numa cidade, saiu na outra, entrou noutra cidade e conseguiu prender o sujeito. Ora, senhores, o CPP fala o seguinte, que o auto de prisão em flagrante tem que ser lavrado no local onde se deu a prisão. Você foi perseguindo o sujeito e prendeu em outra cidade. E aí surge isso aqui, ó. Se o CPP fala que a lavratura do auto de prisão tem que ser no local, que lavratura? Lembra aquele registro, os procedimentos que nós estamos estudando, deverão ser feitos no local da prisão. Nesta cidade pequena, não tem autoridade policial. O que você faz? Solta o preso? Leva o preso para onde ocorreu o fato, ou seja, lá na capital, onde você iniciou a perseguição? Não, senhores. Quando não existir autoridade no local da prisão, o DCPP determina que o preso, o auto de prisão em flagrante, deverá ser lavrado na autoridade policial mais próxima. Você conduz o preso para a cidade vizinha, você conduz o preso para a cidade mais próxima. Aqui vem a pegadinha, dizendo o seguinte: em caso de inexistência da autoridade policial no local da prisão, o auto de prisão em flagrante será lavrado, letra A, no domicílio da vítima, letra B, no domicílio do preso, letra C, no local do fato, letra D,
na autoridade policial mais próxima, na localidade mais próxima do fato. Entendeu? É como se você perguntasse assim, ó, tem delegacia de polícia na cidade? Não. Onde que tem? Aqui na comarca vizinha, aqui na cidade vizinha, e você leva o preso para lá. Ainda que você tenha iniciado a perseguição em outra cidade, ainda que o fato tenha ocorrido em outra cidade. Tá certo? Cuidado, hein? Olha o que diz o 308 do CPP. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado do lugar mais próximo. Mais próximo de quê? Da prisão. Tá certo? Muito bem, senhores. Lavrado o auto de prisão em flagrante, né? Já ouviu o condutor, já ouviu as testemunhas, já ouviu o preso, já deu nota de culpa, já encaminhou a documentação ao juiz, já encaminhou uma cópia para a Defensoria Pública, se o preso não tiver informado o nome do advogado. Agora, quais as providências do juiz? Para que o juiz, para que encaminha o auto de prisão em flagrante ao juiz? Para que o juiz ateste a legalidade daquela prisão. E daí, então, nós chamamos da seguinte forma esse tópico: providências do juiz ao receber o auto de prisão. Providências do juiz ao receber o auto de prisão. Quais as providências? Você que está me assistindo, eu sou delegado, você é juiz, né? Imagine que você está de serviço no final de semana, você está de plantão, e eu também, lá na delegacia, e você lá no fórum. Eu mando a documentação para você. O que você vai fazer com essa documentação? Você tem 3 providências. Pode tomar uma das 3 providências. Primeiro, relaxar a prisão. O que é relaxar a prisão, senhores? Relaxar a prisão é anular a prisão, é tornar sem efeito a prisão. Quando isto ocorre? Quando a prisão for considerada ilegal. Por exemplo, Marciano lavrou um auto de prisão em flagrante numa situação em que o próprio policial militar preparou o flagrante. Porque o próprio policial militar disse, eu falei para esse indivíduo que tinha um carro aberto e que era para ele pegar um celular que estava lá dentro. E ele foi e eu acompanhei. Quando ele pegou, eu dei voz de prisão. O Marciano delegado não era nem para lavrar o auto, porque essa prisão é ilegal, mas eu lavrei. Esta prisão é ilegal. Quando chegar em você, juiz, você vai relaxar a prisão. Por quê? Porque o flagrante foi preparado. Tá? Não é só este tipo de ilegalidade, eu estou dizendo um dos tipos. Por exemplo, não emitiu nota de culpa ao preso, tá certo? Ou entre outras ilegalidades. Muito bem. Relaxar a prisão, muito cuidado, só ocorre quando a prisão for ilegal. Se a prisão for legal, não se relaxa, pode até arbitrar fiança, mas não se relaxa. Só relaxa a prisão quando for considerada ilegal, ao arrepio da lei. Muito bem, tá? Outra providência do juiz, professor, e se relaxar a prisão, o que acontece? Coloca o sujeito em liberdade, tá? 2, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. É outra providência do juiz. Você que está me assistindo, você pega o auto de prisão e fala, está tudo certinho, condutor foi ouvido, testemunha foi ouvida, preso foi ouvido, aqui há a hipótese de flagrante, não relaxe porque é legal, o sujeito tem um passado voltado para o crime, é hipótese de prisão preventiva, não há como aplicar uma medida cautelar diversa de prisão e aplica ou converte o flagrante em preventiva. A partir desse momento, o sujeito estará preso preventivamente e não mais em flagrante, tá certo? E a terceira providência é conceder a liberdade provisória. O juiz pode conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Significa dizer o seguinte, a prisão não foi relaxada, portanto ela é legal, não foi convertida em preventiva,
porque o juiz não visualizou motivos para a prisão preventiva. Nós teremos uma aula aqui só sobre prisão preventiva. O juiz, então, verificou, para aí, o sujeito é primário, tem bons antecedentes, evidentemente, né, tem residência fixa, não há motivo para decretar a sua preventiva. Então, eu concedo a liberdade arbitrando fiança, ou concedo a liberdade independentemente do recolhimento de fiança. É uma das 3 providências. Para conceder liberdade provisória, só se a prisão for considerada legal. Olha a diferença. Já no relaxamento, só vai relaxar se a prisão for considerada ilegal. No relaxamento, prisão ilegal. Na liberdade provisória, prisão legal, porém desnecessária. Legal, porém não precisa ficar preso. Legal, porém pode responder o processo, melhor, responder ao inquérito em liberdade. Tá certo? Então, senhores, falamos aqui do procedimento da prisão em flagrante, tá? Dividimos a nossa aula sobre prisão em flagrante em 2, né? Para ficar bem delineado para você, num tempo maior, né? Por demandar um tempo maior, uma aula só poderia prejudicar a sua fixação, o seu aprendizado, por isso nós detalhamos em 2 horas. Nesta segunda aula, sobre prisão em flagrante, nós falamos exatamente sobre o procedimento. E terminamos dizendo sobre as providências do juiz. Juiz é que relaxa a prisão, se for ilegal. Juiz é que converte em preventiva, se existirem as hipóteses para tal. Juiz que concede a liberdade provisória. Delegado não pode conceder liberdade provisória, professor? Pode, desde que nos crimes que não ultrapasse 4 anos de reclusão. Melhor, não ultrapasse 4 anos, seja de detenção ou de reclusão. 4 anos de pena privativa de liberdade, tá certo? Acima de 4 anos, só o juiz pode conceder a liberdade provisória, tá certo? Artigo 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente, cuidado, porque ele troca esse verbo aqui por poderá, não é poderá, é deverá, de forma fundamentada. Primeiro, relaxar a prisão, se ela for ilegal, relaxar a prisão ilegal, ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes no artigo 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Estas 3 medidas, uma destas 3 medidas, o juiz tomará quando receber o auto de prisão em flagrante, porque você encaminhou para ele. Muito bem, relaxar a prisão se for ilegal, converter o flagrante em preventiva se presentes requisitos, ofensa à ordem pública, à ordem econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal, né? Ou se as medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes. Por quê? Porque a Lei 12.403 trouxe algumas medidas para substituírem a prisão. Uso de tornozeleiro eletrônico, ou seja, né, controle eletrônico, vigilância eletrônica, né, determinação para que o investigado, para que o preso não frequente determinados lugares, não comunique com determinadas pessoas, são medidas alternativas que substituem a prisão em flagrante, melhor, a prisão preventiva. Se o juiz verificar que estas medidas não se aplicam ao caso, por causa da gravidade, ou por causa da forma como foi praticado, ou porque há requisitos da prisão preventiva, ele decreta a preventiva na conversão, deixa de ser flagrante e passa a ser preventiva. Não existindo nem hipótese de relaxamento e nem de conversão, ele concede a liberdade provisória, seja arbitrando fiança ou mesmo sem pagar qualquer valor, independentemente de fiança, porque é com ou sem fiança. Aí vai lá as pegadinhas, né? Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, letra A,
sempre relaxar a prisão? Falso, nem sempre. Letra B, sempre conceder a liberdade provisória? Nem sempre. Letra C, obrigatoriamente decretar a prisão preventiva? Nem sempre ele decreta a prisão preventiva. Obrigatoriamente converter a prisão em flagrante em prisão preventiva? Nem sempre. Tá? Ele pode relaxar a prisão ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Ok? Isso aqui não faz parte. Isso aqui, ó, edição, pode cortar isso aqui, tá? Portanto, senhores, terminamos a nossa aula de hoje exatamente falando sobre os procedimentos da prisão e eu volto aqui na nossa revisão geral para você ficar, então, já tanto com a parte 1 quanto com a parte 2 de forma fixa para matar qualquer questão. Vamos lá, então? Na primeira parte, nós falamos do conceito de prisão em flagrante e também das hipóteses de prisão em flagrante e dos sujeitos da prisão em flagrante. Tá? Inclusive, eu fiz a revisão no início da aula. Sabemos que a prisão em flagrante ele é um ato que pode ser realizado pela polícia ou por qualquer... Deve ser realizado pela polícia ou pode ser realizado por um cidadão comum que não seja autoridade policial ou seus agentes. Por exemplo, você é policial, você tem o dever de prender, eu não sou policial, sou advogado, eu não tenho a obrigação de prender, mas eu tenho a faculdade porque eu sou um cidadão comum, eu sou qualquer do povo. A prisão em flagrante, ela exige ordem judicial falso. Ela dispensa a ordem judicial porque basta que o sujeito esteja numa das hipóteses de flagrante. Muito bem. Estas hipóteses de flagrante são aquele flagrante próprio, impróprio, presumido, né? Preparado, esperado, retardado, tá? Ou forjado, com as consequências e conceitos já ditos aos senhores. No procedimento do flagrante, que é a segunda parte da nossa aula, o delegado, a autoridade policial, assim que receber o preso, comunicará imediatamente 3 pessoas: juiz, Ministério Público e família. Ou não tem família, não quer que a família saiba, não interessa, o preso tem o direito de indicar uma outra pessoa. Também o delegado vai informar ao preso seus direitos constitucionais, dentre os quais direito ao silêncio, direito de assistência de advogado e da família. Também informará ao preso o nome do responsável pela prisão e também do interrogatório. Também informará ao preso, em seguida, ouvirá o condutor, depois as testemunhas e depois o preso. Lembrando que ao final de cada oitiva, deverá colher a assinatura do declarante, do condutor, das testemunhas ou do preso. Tá certo? Depois que ouvir o preso, vai dar nota de culpa para ele. O prazo da nota de culpa, 24 horas, até 24 horas a partir da prisão. Cuidado, pegadinha. 24 horas a partir da lavratura do auto. Não! É a partir da prisão. Qual a diferença, professor? Você me prendeu às 6 da manhã. Talvez o auto de prisão foi lavrado só meio-dia, mas desde as 6 da manhã já está contando o prazo para a nota de culpa. É a partir da prisão e não a partir da lavratura do auto. Cuidado, tá certo? Neste documento, nota de culpa, tem que ter o nome do condutor, o nome das testemunhas. A autoridade policial assinará essa nota de culpa e o preso vai dar recibo que recebeu a nota de culpa. Se ele não quiser assinar, 2 pessoas vão atestar isso para ele, tá certo? Também, depois que deu a nota de culpa, vai encaminhar ao juiz competente o auto de prisão em flagrante, para ele tomar uma daquelas 3 providências: relaxar a prisão, se for ilegal, convertê-la em preventiva, se assim entender necessário, se presentes os requisitos, ou conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. O prazo para encaminhar ao juiz, 24 horas, até 24 horas a partir da prisão. No mesmo prazo, se até 24 horas, deve encaminhar a cópia do auto de prisão à Defensoria Pública. Em qualquer hipótese, falso, somente se o preso não informar o nome do seu advogado, tá certo? Senhores, foi uma satisfação
trabalhar com vocês nessa aula sobre prisão em flagrante. Fico à disposição para qualquer dúvida. Façam todos os exercícios, tá? Façam inúmeros exercícios referentes à prisão e você está pronto para resolver qualquer questão, tá certo? Até a próxima, bons estudos e sempre à disposição. Clique like.